Bom dia, gente. Vamos lá para a aula de língua portuguesa, ok? Página 88, certo? A gente começa aí com a hora da leitura, onde nós temos um texto que diz: Cadela Catita vira atração e ganha 1.000 para ir à feira. Então, você vai fazer a leitura do texto, ok? E quando terminar, vai realizar o linhas e entrelinhas, ok? Todas as questões estão relacionadas ao texto. Quando terminar essa compreensão, você vai parar na ponta da língua, que é na página 90, onde tem estudo do gênero textual notícia. Nós contamos aí com esse quadrinho verde, aonde diz: como gênero textual jornalístico, a notícia é um texto relativamente curto, que apresenta fatos reais e atuais, que são de interesse das pessoas. Esses textos são informativos, por isso, isso porque trazem informações sobre os fatos apresentados. A linguagem é clara, objetiva e formal. Então, por isso que é notícia, porque é um texto curto, com a linguagem clara, objetiva e formal, que descreve os principais fatos, né? Quando o texto ele é mais longo e traz outras informações, como entrevistas, tá certo? Ele é considerado a reportagem, quando sai do objetivo central, porque a gente viu, e vocês vão treinar mais, a questão do lead, né? Que o lead, a notícia obedece ali àqueles pontos, o que, com quem, como, o porquê, certo? Então, por que obedece o lead? Para que ele fique curto e contenha todas as informações necessárias, que ele fique objetivo, claro, certo? Então, a partir destas informações, você resolve as 3 questões aí, que trata sobre o gênero textual notícia. Quando terminar, a gente chega aí no hora de escrever, que vocês sabem que esse hora de escrever eu sempre faço na aula de redação, né? É produção textual, a gente realiza em redação. Aí hoje eu já integrei em português aí, e diz o seguinte: vocês já viram os programas de notícia que passam na televisão, né? Então agora, você e um colega, que no caso nós estamos impossibilitados de ser você e o colega, você vai fazer individualmente, seguindo as etapas de trabalho, né? Só que mais antes a gente vai conversar sobre como são os programas de notícia que passam na televisão. E depois vocês escreverão o texto que irá apresentar. Então, para deixar a atividade mais interessante, vocês poderão montar um pequeno cenário e apresentar com roupas, como os dos apresentadores dos programas de notícia. Agora, siga as etapas da organização desse trabalho. Então, veja só, o que é que o Hora do Escrever propõe? Que você realize uma notícia. Então, vocês já assistiram e assistem os jornais, né? Que trazem várias notícias, e dentro das notícias eles vão desenvolvendo as reportagens. Então, os apresentadores que estão em estúdio, né, que são os âncoras, eles apresentam a notícia. E aí, aqueles repórteres que estão na rua, que estão com os sujeitos da notícia, apresentam a reportagem, que aí é um texto mais longo. Então, aí vem o primeiro passo, que é o planejamento. Então, o que é a primeira coisa que você vai fazer, que você vai fazer individualmente? Você vai escolher uma notícia para apresentar como se estivesse na televisão. E o texto, ele pode ser um dos que foram escolhidos por você para realizar uma atividade deste capítulo. Outra sugestão é a de que você realize um texto sobre algo que tenha ocorrido na escola ou um fato que possa ser noticiado.
Então, você pode procurar um fato da nossa escola, um fato da nossa cidade, para noticiar no seu telejornal, ok? Primeiro, passa a escolher a notícia. Depois vem aí o escrevendo. Escreva um rascunho, observando se o texto da notícia apresenta o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu o fato e os demais elementos desse gênero que vocês acompanharam até este momento de estudo. Então, você vai realizar aqui. Vou fazer a notícia sobre a questão do Covid-19, tá, Bia? Aí eu vou redigir o meu texto aqui, para que ele possa ficar de forma clara, né? Obedecendo o lead. Quando aconteceu o fato, como aconteceu, certo? Quero redigir sobre a questão do isolamento, como está sendo o isolamento da minha família, a questão das aulas da nossa escola terem parado, certo? Então, aí fica ao seu critério, porém, você redige a notícia aí, porque a gente vai ter uma gama de informações, então nós vamos escrever aí de forma que fique objetivo e a gente realmente passe a informação. Depois do escrever, vem o avaliando. Então, antes de passar o texto a limpo e responder ao que se pede sobre o texto, você vai ver, esse texto ele está objetivo e claro? Você vai avaliar depois, né? O texto traz informações sobre qual é o fato que você vai noticiar. A linguagem do texto é formal. O texto informa qual é o fato. O texto informa quando aconteceu o fato. O texto informa como e por que aconteceu o fato. Então, depois que você escrever, você dá uma olhadinha se o texto contém esses passos aí. E quando eu pegar o módulo para fazer a correção das produções, aí eu vou avaliar mediante essa avaliação. Então, depois disso, você vai para o reescrevendo, que vai reler o texto, observar se é preciso fazer alguma correção. Aí pede que você troque o texto com o colega. Aí, nesse caso, não vai ser possível. E essa parte do reescrevendo, ele vai ficar para depois que eu corrigir, ok? Então, você vai fazer até o avaliando e quando tia tiver acesso ao texto que tia corrigir, se for necessário uma reescrita, vocês fazem. Aí diz, olha, em um dia marcado pelo professor, vocês poderão apresentar o seu trabalho e conferir o que os colegas fizeram. Então, o que é que você vai fazer? Preste atenção, certo? Você vai gravar a sua notícia em forma de vídeo, como tia está fazendo aqui para vocês, e vai postar no grupo da turma. Na hora que você postar no grupo da turma que tia vê, tia já coloca sua nota de redação, ok? Então, essa produção aí, ela vale nota. Então, façam com muito carinho, com muita dedicação, certo? E postem no grupo da turma. Aí diz aí, ó, divirta-se. As profissões têm seu vocabulário próprio, mas talvez não haja palavras tão divertidas como as expressões usadas pelos jornalistas. Vamos conferir algumas. Então, a gente já falou disso, né? A questão que cada grupo de trabalho tem os seus dialetos, suas próprias expressões. E aí diz, o jornalista diz, isso aqui é furo. Aí a gente vai ver que na gíria jornalística, foca não é aquele simpático bichinho, mas sim o jornalista que está iniciando sua carreira. Faro não é o olfato dos cães, mas uma sensibilidade que certos jornalistas têm para encontrar uma boa notícia. Você quer mais? Barriga não é uma parte do corpo, mas uma notícia falsa, um fake news. E furo não é um buraco no jornal, mas uma notícia dada antes que os outros o façam. Então, discuta com o professor e com a turma.
Qual das expressões você achou mais interessante? Então, aí é resposta pessoal, certo? E diz, você concorda que as expressões são divertidas? Por quê? Então, também é pessoal essa daí, porém elas tornam divertidas porque elas apresentam um novo sentido, né? Elas são usadas como expressão dentro das profissões dos jornalistas, porque imagine a gente dizer assim, essa sua barriga é falsa, quando a gente, na verdade, não está se referindo à barriga, né? Parte do corpo, mas se referindo à notícia, ao fake news. Então, você vai responder as duas questões. Por hoje só é isso. Tenham bons estudos. Qualquer dúvida, me solicita. E não esqueçam de produzir o vídeo da notícia, ok? E postar no grupo. Tchau. Amanhã a gente se encontra, né? Lembrando que amanhã a gente se encontra às 14 horas com a videoconferência, certo? Agora, tchau.